Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias. Alegrias tantas quanto as notas musicais de Pedro e o Lobo de Prokofiev. Vejamos essa história com Bolsonaro. Bolsonaro não tem nenhuma credibilidade. O que ele diz não se escreve. Tantas vezes já disse e desdisse, tantas vezes já alertou e desalertou, tantas vezes ameaçou e não passou de basófia, tantas vezes falou ao vento, que o que ele diz hoje entra por um ouvido e sai por outro. Tem muito mais um sentido folclórico, tem mais um sentido de bobo da corte do que de rei ou presidente. Diverte, ameaça, cria climas e não é nada. Se é que algum dia ele chegou a ter credibilidade. Se tivesse credibilidade, não seria um deputado do baixo clero durante 28 anos. Teria sido alçado a uma liderança muito maior, a uma voz muito mais ouvida no Congresso Nacional. Mas eu acho que ele não estava mesmo nem esse tempo todo interessado nisso, estava interessado na sua própria goela e na goela dos seus 3 filhotes, que em última análise é a mesma goela. Mas no decorrer do exercício do mandato presidencial, tantas vezes Bolsonaro gritou, ameaçou, pediu socorro, falou e disse que perdeu por completo qualquer credibilidade. O que ele fala, não, é como eu disse no início, o que ele fala não se escreve. O que me lembra a história infantil de Pedro e o Lobo. É uma das primeiras histórias que se contam para crianças. Ela tem uma moralidade. Ela ensina às crianças que se você ficar mentindo diversas vezes, quando você falar a verdade, ninguém vai acreditar. Pedro e o Lobo, que é uma história de literatura oral, infantil, é a história de um pastorzinho que sozinho, não tinha companhia, um tédio pastoreando as ovelhas, inventou que tinha um lobo e gritava: "Um lobo, socorro, o lobo está a me atacar as ovelhas." E os camponeses, todos os lavradores em volta, correram para ajudar. Chegaram lá, não era nada. Ficaram chateados, voltaram. Daqui a pouco ele grita de novo, no outro dia: "O lobo, o lobo, o lobo!" E ele se divertia, porque todo mundo corria para ajudar e não era nada. Ele fazia todo mundo de bobo. Até que um dia apareceu um lobo de verdade. E ele gritava e o lobo comia todas as ovelhas, destruiu o rebanho e ninguém apareceu. Essa é a história básica de Pedro e o Lobo, que a gente aprende, contada por nossos professores, por nossos pais, por nossas tias, desde criança. Aprende a não criar alarmes falsos. Aprende a não mentir toda hora. Aprende a não falsear, a não estabelecer fake news. Na verdade, o que Pedro e o Lobo fez naquela época, nessa história medieval, foi espalhar uma fake news. Prokofiev, grande compositor soviético, em 1936, transformou Pedro e o Lobo numa sinfonia. É maravilhosa de ouvir. Embora mais do que interessado em contar a história de Pedro e o Lobo na sinfonia, ele estava interessado de que as crianças soviéticas aprendessem através das notas musicais os sons dos diversos animais. É uma curiosidade da Sinfonia de Prokofiev sobre Pedro e o Lobo. Vale a pena rever, vale a pena tornar a ouvir. Mas voltemos ao caso de Bolsonaro. Mais uma vez Bolsonaro grita: "Estou com Covid", ou "Estou ou não estou". Passamos meses pedindo o resultado dos exames e ele se negava. Teve ou não teve Covid? Teve ou não teve? Está infectado ou não está infectado? Não está infectado. Aparecia em lives tossindo de lado. Fez um escândalo com a cloroquina. Desafiou médicos, desafiou a saúde pública e tudo mais. E não era nada. Depois disse: não tive nada, não tive nada. Agora, mais uma vez, ele vem dizer que está com 38 graus de febre, que fez exame, mas que os pulmões estão em ordem, mas que ele não vai precisar ser internado, mas está em observação, vai ter um resultado mais cedo ou mais tarde. De novo, é o lobo, é a Covid, é a Covid. Não, tanto faz. Chegou a um ponto que acredito que o povo brasileiro está ando e andando
se é a Covid, se não é a Covid, se ele vai pegar, se ele vai morrer, se não vai morrer. Aliás, se morresse, falta não faria. Na verdade, é Pedro e o Lobo de novo. Quem acredita que ele pegou Covid-19? E se pegou, alguém vai lá procurar saber? Que se dane, ele que fique com Covid-19 dele. Não foi por falta de aviso? Mas duvido muito que seja. Na verdade, especula-se que é mais uma vez dois fatores. Um, ele anda muito sumido e calado, ele precisa de mídia, ele precisa aparecer, ele precisa de um evento. Como ele não sabe viver sem grosseria, sem escatologia, sem escândalo, então ele inventa a história do Covid-19. Estou infectado ou não estou infectado? E o país todo ele vira notícia e volta para as manchetes. Segunda, é mais uma forma nesse momento, porque ele já tomou a cloroquina. Antes de confirmar qualquer coisa, já tomou a cloroquina. Volta a cloroquina às manchetes. O Exército Brasileiro gastou milhões na produção de cloroquina para ela ser descartada definitivamente por toda a sociedade científica e sanitária do mundo. E é um dinheiro meu imposto, do seu imposto, do nosso imposto, que vai pelo ralo com a produção de cloroquina ordenada por Bolsonaro e que o Exército embarcou nessa. Mais uma vez, no colo do Exército Brasileiro, a loucura do governo Bolsonaro. E o Exército parece que não aprende a lição, colado na boquinha, com aqueles oficiais reformados e alguns da ativa, na boquinha no governo Bolsonaro, jogando mais tarde ou mais cedo sobre o Exército Brasileiro todos os desmandos e loucuras deste governo ensandecido. Então, mais uma vez, ele entra com a cloroquina. A cloroquina volta à ordem do dia, quando já estava desmoralizada. Quem acredita em Bolsonaro? Quem acredita agora em Pedro e o Lobo? É uma história que Bolsonaro deveria ter aprendido quando criança. Não sei como foi a infância dele. Não parece ter sido uma infância muito sadia, dado o grau de perversão que ele manifesta na vida adulta. Mas teria sido muito bom se alguém tivesse conseguido abrir-lhe a cabeça e fazer entrar naquele cérebro minúsculo a moralidade de Pedro e o Lobo. Talvez ele se comportasse melhor na presidência, talvez ele tivesse mais respeito pela verdade e pelo povo brasileiro. Seja como for, nós continuamos sadios. Mantenha o isolamento social. Seja você engenheiro civil, arquiteto, médico, advogado, motorista de Uber, seja você professor, estudante, seja lá o que for, somos todos cidadãos e temos obrigação com os demais cidadãos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.